Na primeira parte da discussão, né, do livro de Formação Econômica do Brasil, a gente vai começar pelo texto do Celso Furtado, e aí nessa primeira parte do texto, o que é que o autor faz? Ele dá um panorama, né, um panorama geral sobre a questão principalmente da questão da expansão comercial, dessa formação inicial do território brasileiro, né, dessa formação econômica. Ele dá uma geral sobre o ciclo do açúcar. Essa geral continua também na segunda parte, né, do livro, onde ele analisa essa questão mais específica do açúcar, né, fluxo de renda, da economia, aquela coisa toda. E na terceira parte do livro, ele estuda, né, coloca a questão do ciclo do ouro. Então, para poder subdividir essa parte, agora a gente vai discutir esses 3 primeiros capítulos, para na aula seguinte a gente fechar com esses outros 4 capítulos e ter um entendimento geral dessa primeira parte, né, que o autor intitula dos fundamentos econômicos da ocupação territorial. Então, veja só, inicialmente, né, isso é bom a gente ter em mente, né, que a ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio, né, da expansão comercial da Europa. Né? Então, eu lembro de um texto, né, que vocês também devem ter visto, né, do texto do Maurice Dobb, né, onde ele trata dessa questão da transição do feudalismo para o capitalismo, né, o que ele mostra ali? Ele mostra que a partir do século XI, século XII, teve o renascimento comercial da Europa, né? Então, o feudalismo ele já começa a entrar em desagregação, começa a questão de formação dos burgos, né? E o comércio intra-europeu, ele aumenta, né? Ele aumenta de forma significativa. Até, né, que tem esse fato aí, né, de invasões turcas, né, traz problema nas rotas oriental mediterrânea e de comércio com o Oriente Próximo, né, a Índia e a China. Essa espécie de rota da seda, né, que a gente vê falar hoje, né, que tem um grande projeto aí do Estado chinês de reconstruir essa rota da seda, né, por onde vinha muitas especiarias, tanto da China quanto da Índia, e adentrava ali o Oriente Médio, o território europeu. Então, o marco disso, né, desses problemas, né, causados por esse comércio europeu, se dá com a conquista, né, de Constantinopla no ano de 1453. Então, o que começa a partir de então, né, tem dificuldade de abastecimento, e aí nesse período, né, também aí do século XV, já começa as navegações, né, ultramarinas, ou seja, já começa aquelas navegações para contornar o continente africano e chegar na Índia e na China novamente. Então, a descoberta das terras americanas é basicamente um episódio dessa obra ingente, né? Que obra é essa, né? Que você está buscando novas rotas de comércio, né? Então, tem também muito um pouco de história, né? Que vocês sabem que a navegação, né? Que o Colombo, ele, quando chega à América, era o quê? Eles sabiam, né? Naquela época, né? Hoje tem pessoas que têm dúvida, mas eles sabiam naquela época que a Terra era redonda, né? E que viajando para o oeste, né, você iria conseguir chegar no Oriente, né? Claro que eles não sabiam que nessa navegação para o oeste você iria topar com o continente americano. Então, quando o Colombo chega aqui, né, que essa extensão de terra, né, que forma o continente americano, ele é descoberto, o que acontece, né? Aos espanhóis revertem de forma inicial os primeiros frutos, né? O ouro. Qual era a economia daquela época? Né? A economia naquela época permanecia, vocês sabem, a doutrina mercantilista, né? Aquele comércio, né? Comprar barato, vender caro, né? De juntar ouro, né? A doutrina metalista, né? Que um reino era rico, quanto mais metais, né? Quanto mais ouro e mais prata, ele conseguisse acumular. E a descoberta das terras americanas permitiu isso de imediato à Espanha. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, né, eles toparam logo com antigas civilizações, né, Maia, Azteca e os Incas, e essas civilizações elas já conheciam o ouro, né, inclusive tinha vários objetos de ouro. Né? Então,
Claro que foram de imediato saqueados, né? Essas minas de produção de ouro e prata foram descobertas, e a partir dessa descoberta da Espanha, isso corre a Europa, né? E tem uma espécie de corrida, né, para a América. Então, o texto ele relata uma coisa que é interessante, que a partir desse momento, né, dessa descoberta das terras americanas e dessa descoberta de ouro nessas terras, né, de muito ouro, inclusive, a ocupação da América ela deixa de ser um problema exclusivamente comercial e intervém nele importantes fatores políticos, porque outros países também vão tentar se estabelecer nessa grande extensão de terra que é o continente americano. E aí prevalecia na época, né, que uma coisa que teve outros tratados que ratificaram essa questão, que Portugal e Espanha eles só tinham mesmo direito às terras que tivessem efetivamente ocupadas. As que não tivessem efetivamente ocupadas poderiam ser objeto de ocupação e de exploração econômica por outras nações. E aí uma pergunta que me vem aqui para perguntar, para colocar, né, que por que Portugal e Espanha primeiro? Porque Portugal e Espanha, né, foram os primeiros estados europeus a se formarem como estados nacionais, né? O Estado Nacional Português data mais ou menos ali do século XIV, né, 1300 e alguma coisa, e o Estado espanhol, né, a partir de ali no século XV, né, com a união dos reinos de Aragão e de Castela, né, então formam o Estado espanhol. E aí, na época também desses descobrimentos, né, o Papa, né, que estava lá em Roma, ele era espanhol. Né? Então, tem aquele acordo e eles dividem o mundo, né, as novas terras que passariam a ser descobertas entre Portugal e Espanha. Então, dada essa pressão depois dos outros estados europeus, né, em mais rápida expansão comercial, que aí o autor ele cita, né, a França, a Inglaterra e a Holanda, aconteceu que se por acaso se Portugal não tomasse posse das terras brasileiras, né, outros, né, países iriam tomar esse território. Então a gente sabe que quando Portugal chegou aqui, não tinha grande interesse pela terra, o principal interesse era o comércio que ainda mantinha com as Índias, né? Então, fora poucas feitorias, né, que foram colocadas aqui para extrair madeira, né, de troca com os índios, que não foi só Portugal que fez isso, né, os franceses também fizeram muito isso, mas aí foi pelo fato, né, de ter essa miragem da descoberta de ouro nas terras do Brasil, que o governo português ele tomou essa decisão de colonizar as terras brasileiras. Por quê? Porque se por acaso a Espanha, né, tinha topado com ouro, né, tinha descoberto ouro, né, tinha acesso a grandes minas, então como a parte que coube a Portugal, como era uma extensão de terra também significativa, poderia acontecer também de um dia, né, de um dia não se sabe quando, não se sabe de 10 anos, 50 anos, não sei, um dia também o Brasil poderia dar ouro. Então, foi essa ideia, né, de também conseguir riqueza, né, mineral no país que Portugal tomou a decisão de colonizar as terras brasileiras. E aí, quando pega a América no seu conjunto, né, o continente americano, e aí vocês botem na cabeça de vocês aí, né, idealize o continente americano, desde ali o Canadá até a Terra do Fogo, né, analise o continente americano todo. Então, fora das regiões ligadas à grande empresa militar mineira espanhola, o continente apresentava um escasso interesse econômico e defendê-lo de forma efetiva e permanente constituía solvedor enorme de recursos. Sim, porque você tinha que mobilizar exército, né? E exército para ser suprimento, gasto com ouro, aquela coisa toda. Então, o que é que fez a Espanha? Né? Concentrou o seu sistema de defesa ali no México, né? Pegando ali a entrada ali, próximo ali do Panamá, né, que tem acesso ali ao Peru, à Bolívia, e o Chile, né, e a embocadura ali do Rio da Prata, ali na Argentina. Aquela parte de terra, né, que hoje constitui
os Estados Unidos e Canadá, né, que pelo princípio do Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha, eles não tiveram nenhum interesse. E as ilhas do Caribe, né, para a Espanha, eram ilhas estratégicas também do ponto de vista militar, né, só do ponto de vista de formação de base. Então, fora esse cinturão, né, de defesa que a Espanha, né, ele fez ali no continente americano, e poderia defender muito bem, né, dado o seu território que produzia o próprio dinheiro com que se pagava essas despesas, né, o ouro, o restante do território era caro para se defender. Esse mapa que eu achei, né, interessante, que mostra o seguinte, que essa linha, né, a linha de Tordesilhas, né, não foi a primeira, né, então quando começou as grandes navegações, né, vocês sabem que a caravela, ela funciona por meio de vento, né, e depois, se por acaso vocês forem olhar mapa de navegação, tem as chamadas correntes marinhas, né, aquelas correntes onde circula o vento, né, então por meio dessas várias navegações, né, foram feitos os tratados, né, então tem esse tratado aqui, né, essa linha verde, né, que hemisfério norte, hemisfério sul, então viu que não tem muita coisa aqui, decidiram fazer um outro tratado, né, um tratado aqui de 1493, antes, né, do Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, né. Então, veja, quando teve aqui o Tratado de Tordesilhas, em 1494, foi 2 anos depois de Colombo ter chegado por aqui, né, ter aportado aqui numa ilha dessas do Caribe. Então, repetindo o argumento, né, Espanha e Portugal se creem com direito à totalidade das novas terras, direito que é contestado pelas nações em mais rápida expansão comercial na época, que era a Holanda, França e Inglaterra. O que aconteceu com esse país? Né? Eles demoraram mais a se constituírem como estados nacionais. O Estado Nacional inglês, ele vai se constituir depois da metade do século XVI, né, 1500 e alguma coisa, com o Henrique VIII, né, que tem início mais ou menos essa formação do Estado inglês. Com a França também acontece isso, né, um pouco mais tarde, depois da Inglaterra, e a Holanda também tem essa formação, né, do Estado holandês também lá no final do século XVI, né, principalmente depois de 1580, que consegue a independência do seu território frente à coroa espanhola. Então, depois que essas nações elas se fundem também como estados nacionais, né, a serviço do rei, a serviço de aumentar o território e daquela aliança que tinha com a burguesia comercial e com os reis, né, da época, é que começa também esses países a entrar na corrida colonial. Então, a Espanha concentra seu sistema de defesa em torno do ex-produtor de metais preciosos, né, a gente já falou, né, sobre isso aí. E aí coube a Portugal, né, a tarefa, então, de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Por quê? Porque não existia ainda metais preciosos no Brasil, não se tinha conhecimento de onde se poderia encontrar. Até porque também uma diferença em relação à questão dos indígenas aqui do Brasil, eles eram mais atrasados, né, tanto do ponto de vista agrícola quanto do ponto de vista científico em relação aos índios ali da América Central, onde a Espanha chegou, né? Então, você vê, né, que os maias e os astecas, eles tinham, inclusive, calendário astronômico, né? Tinha uma agricultura muito desenvolvida e tinha conhecimento, né, tinha conhecimento da extração de metais preciosos. Os índios aqui no Brasil, não, né? Eram mais, digamos assim, selvagens, né? Estavam mais soltos na natureza, né? Vivia basicamente da caça e da pesca. Tinha muito índio no Brasil, né? Tem uma estimativa que, na época da chegada dos portugueses, tinha mais de 5 milhões de índios em todo o território. Só que, como o território brasileiro é muito grande, né? Para poder aglomerar essa população indígena, para até utilizar na agricultura, no sistema de feitoria, era uma coisa cara. Então, cabe a Portugal, então, pensar em uma nova forma de utilização das terras brasileiras, e aí, desse esforço de pensamento, teve o início, né, a exploração das terras
agrícolas, né? Então, o que acontece? Esse é um fato significativo que tem também na história americana, porque antes era apenas uma empresa extrativa de metais preciosos, onde a Espanha, chegando na América, apenas escravizou parte da população indígena e saqueou suas fortunas. Então, com Portugal, passa a ser diferente. O que o governo português fez aqui? Trouxe, né, capitais, né, e recursos e investiu no território brasileiro. Então, investiu em uma atividade produtiva. Então, a partir desse episódio, né, que o continente americano ele passa a constituir, né, passa a ser uma parte integrante da economia reprodutiva europeia. Então, isso, à época, foi uma coisa assim, significativa. Por quê? Porque a parte das terras brasileiras, né, as partes que cabia a Portugal, era uma espécie de empresa, né, ligada à economia portuguesa da época. Não era um simples local de extração de metais preciosos. Aqui a gente sabe como foi que o governo fez essa divisão do território brasileiro, né, a questão da divisão em capitanias que foram doadas, né, para grandes senhores de terras de Portugal. Então, essa exploração agrícola no Brasil parecia ser uma empresa completamente viável, porque como é que você vai produzir um produto agrícola, né, e levar para comerciar, para fazer comércio com a Europa? Porque na época você tinha também o comércio com as Índias, né, que era muito lucrativo, e que, de certo modo, para poder compensar, né, para poder compensar o frete, para poder compensar o custo da viagem marítima, só se por acaso fosse produto manufaturado ou especiarias que eram importadas da Índia e da China, né? Só que aí o produto, né, que foi colocado no Brasil, né, a cana-de-açúcar, era um produto que tinha alto valor comercial na Europa e era um produto também que os portugueses eles já tinham conhecimento da sua produção que fazia nas ilhas Atlânticas, né, da Madeira e dos Açores, né? Então Portugal resolveu essa cana-de-açúcar que já plantava nessas ilhas e que era um produto de valor agregado de consideração na Europa, resolveu trazer essa produção para o Brasil. E aí a gente sabe que do início dessa exploração agrícola foi um feito enorme para o governo português da época, e foi com essa exploração agrícola de transformação, né, do Brasil em uma grande área produtora de açúcar, né, principalmente no Nordeste brasileiro. A área de produção de açúcar, hoje no mapa, é o que vai mais ou menos ali do sul do estado do Rio Grande do Norte até a região do Recôncavo Baiano, né? Então era uma faixa, né, de terra significativa do país que produzia açúcar. Então isso levou um êxito comercial, né, enorme, e com isso Portugal pôde, né, ter recurso suficiente para defender as terras que lhe coube pelo Tratado de Tordesilhas. Certo? Então esse é o início, né, dessa formação econômica do território brasileiro, né? Formação econômica fundada na grande propriedade, né, a questão das grandes capitanias hereditárias, depois passou essas marias, né? Grande propriedade rural, fundado na monocultura e no trabalho escravo. E aí quais foram os fatores de êxito, né, dessa empresa agrícola, né? Por que empresa agrícola? Porque era um produto comercial. Era um produto voltado para o mercado internacional, para as linhas de abastecimento do comércio europeu. Então, uma série de fatores contribuíram para tornar essa empresa agrícola, né, lucrativa. E o primeiro fator que se destaca, né, dentre 4 fatores principais aqui nesse capítulo, primeiramente a experiência produtiva dos portugueses, né? Eles já haviam iniciado essa produção de açúcar antes, nas ilhas do Atlântico, né, nas ilhas de Madeira e São Tomé, dessa produção de açúcar, que era uma especiaria, né, também muito apreciada no mercado europeu. Outra coisa que se destaca, né, é que, na época, né, Portugal já tinha adquirido uma capacidade comercial
enorme. Essa produção de açúcar nas ilhas do Atlântico já fez com que os portugueses quebrassem o monopólio que antes detinham os comerciantes de Veneza, né, principalmente pelo Oriente Médio, né, mas esse açúcar chegava muito caro. Então, essa produção portuguesa já começou a quebrar o monopólio dos venezianos. Depois, boa parte dessa produção portuguesa ela já passaria a ser encaminhada para o porto de Flandres, né, na Holanda. Os holandeses também grandes especialistas no comércio intra-europeu, né, ali dentro do continente e ali pela via marítima, ali no Mar do Norte. E a partir da metade do século XVI, né, ou seja, depois de 1550, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os holandeses. Né? Então, veja, a capacidade comercial que já tinham os portugueses foi agregada à capacidade comercial dos holandeses, principalmente pelo conhecimento que eles tinham desse mercado intra-europeu. E o texto elabora essa questão que os holandeses eram, nessa época, né, ali depois de meados do século XVI, o único povo que dispunha de suficiente organização comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um produto completamente novo, né, como era o caso do açúcar. Porque era um produto novo, né, porque era muito caro, era conhecido, mas era muito caro, tanto é que tem alguns textos históricos, né, que dizem que o açúcar ele era utilizado, inclusive, em dotes, né, dotes de casamento, né, a nobreza, né, as famílias mais ricas, né, quando faziam o casamento ali de seus filhos, né, sempre tem aquela obrigação, né, no caso era o noivo que recebia o dote, né, do pai da noiva. Então esse dote poderia ser terra, poderia ser mercadorias, né, poderia ser ouro, e dentre essas mercadorias que eram inclusive dadas como dote, né, pelo alto valor comercial, uma dessas mercadorias era o açúcar. Então, quando essa mercadoria ela começa a entrar em grande escala, consequentemente, os preços também despencam um pouco, né? E aí aquele monopólio veneziano ele é completamente rompido, e o açúcar que circulava na Europa era esse açúcar que era distribuído pelos holandeses e que era produzido pelos portugueses no Brasil. E aí, dessa aliança com os holandeses, né, teve também a questão do acesso ao financiamento. Então, sendo os holandeses um povo basicamente comercial, né, com muita experiência comercial, então, aliado a essa experiência comercial, também tem o capital comercial, né, aquele capital de giro, né. Então, parte significativa dos capitais requeridos para a instalação, né, dessa empresa açucareira no Brasil também veio dos holandeses, né? Que capitais são esses? Tanto para a questão da instalação, né, de produtiva, né, aquelas peças de engenho, né, que era produzido em parte em Portugal, em parte talvez em alguns outros países da Europa, e também a importação de mão de obra escrava, né, que era comprada no continente africano. Então, os holandeses teve essa parceria com os portugueses, tanto na questão comercial quanto na questão do financiamento. E aí, outro fato que o autor aponta, né, desse fator Biesse, né, dessa empresa agrícola brasileira, era o perfeito conhecimento do mercado de mão de obra escrava que tinha Portugal naquela época. Então, vocês sabem também, né, aquele fato histórico, né, que o Cabo da Boa Esperança, ali onde hoje é a África do Sul, já tinha sido contornado pelo navegador, pelo Vasco da Gama, né, no ano de, se não me engano a memória, 1498, né? Então, ou seja, toda aquela costa ocidental da África, né, ela já era de conhecimento dos portugueses. E aí, dentro dessa extensão, né, da costa do continente africano, naqueles pontos onde eram mais propícios, né, os portugueses faziam feitorias de capturas, né, e de compra de mão de obra escrava. Por quê? Porque para se produzir a questão do açúcar no Brasil, não era só você ter capital, não era só você ter acesso ao mercado, era você também ter principalmente, né, mão de obra. E essa mão de obra, né, por que não foi utilizado a mão de obra indígena? Veja só. Primeiramente pelo fato de os indígenas aqui no Brasil, né, eles eram
digamos assim, mais atrasados do ponto de vista agrícola, né, do que os índios ali da América Central e do Norte. Esses índios estavam espalhados, né, no imenso território brasileiro, de modo que era caro e que era custoso também fazer esse recrutamento de mão de obra. E aí também você tinha financiamento em larga escala dos holandeses, né, e você tinha esse conhecimento da mão de obra do mercado africano pelos portugueses. Então, com base nisso, né, foi o grande mercado de trabalho escravo da África, que forneceu a mão de obra para a produção da cana-de-açúcar no Brasil. E aí aquela observação que o autor coloca, né, sem essa mão de obra barata, né, a mão de obra escrava, a colônia agrícola era praticamente inviável, né, na escala de produção que foi realizada como a do Brasil. Eu cito até agora também aqui um livro do historiador, né, o Laurentino Gomes, né, ele escreveu agora o segundo livro, né, do Escravidão, é muito bom. Eu tenho o primeiro, o segundo eu não adquiri ainda não. Ele traça também essa história, né, da escravidão na África, né, e aí pelos dados, né, pela quantidade de mão de obra, né, de escrava que foi tirada do continente africano, né, o Brasil se destaca como um dos principais países, né, escravagistas da América, né. O principal foi o Brasil. Então, em síntese, né, cada um desses fatores, né, técnica de produção, ou seja, conhecimento de como produzir o açúcar, criação de mercado, né, pelos holandeses, financiamento também pelos holandeses, e conhecimento do mercado de mão de obra pelos portugueses, todos esses fatores eles puderam ser resolvidos em determinado tempo, independente do plano geral pré-estabelecido, né? Quer dizer, mas já existia as pré-condições favoráveis para que a produção de açúcar no Brasil fosse, de fato, um êxito, né? Como acabou acontecendo. Agora, para poder o açúcar no Brasil ser um êxito, né, completo, ainda faltou o outro ponto, né? O outro ponto da análise, que é o que a gente discute agora no terceiro, capítulo. Veja só. Então, quais são essas razões do monopólio? Em que sentido? Coube ao Brasil, né, naquela época, a produção dessa especiaria cana-de-açúcar. Né? Então, existia uma espécie de divisão internacional do trabalho, porque você tinha várias mercadorias tropicais, né? Tanto fumo, né, anil, cravo, canela, que vinha da Índia, outras coisas, mas ao Brasil cabia o monopólio da produção de açúcar. Né? Então, quando se falava de açúcar, o que vinha logo em mente era a colônia brasileira. Então, os magníficos resultados financeiros da colonização agrícola do Brasil abriram perspectivas atraentes à utilização econômica das novas terras, né? Então, você pôde, de fato, ocupar aquela terra, né? Tanto o governo português quanto os donatários, né, de terras poderiam financiar a expansão e duplicar também aquela capacidade produtiva. E aí, nisso, quando se pega para os espanhóis, né, que eram o outro povo, né, europeu que ocupou a América, eles continuaram sempre concentrados nessa tarefa de extrair metais preciosos. Ora, eles já estavam pegando o próprio dinheiro, né, já estavam pegando o próprio ouro. Então, no caso, Portugal tem uma atividade produtiva, aquela atividade produtiva, você ia plantar a cana, cuidar da cana, né? Tinha que comprar mão de obra escrava, tinha que produzir o açúcar, tinha que repassar para os holandeses, e os holandeses é que vendiam aquele açúcar na Europa, e depois é que pagavam os portugueses, né? Pagavam em ouro. E aí, no caso da Espanha, né, não tinha essa preocupação. Né? Eles já toparam com ouro, né? Já toparam ali com as minas de ouro. Então, a política espanhola da época era orientada só nesse sentido, não teve nenhuma formação econômica, né, nas suas áreas, no seu território, né, no território que coube a Espanha, não teve nenhuma atividade produtiva, exceto a atividade de extração de metais preciosos.
Esse afluxo de metais preciosos, né, que ia da América para a Espanha, alcançou enormes proporções, né, também cifras consideráveis, né, para a questão da época, e provocou profundas transformações estruturais na economia espanhola. Agora, veja só, transformação estrutural também do ponto de vista negativo, né? Porque quando a gente fala de transformação estrutural, a gente está pensando na economia, né? Então, o que foi que aconteceu com a economia, né? Teve uma transformação estrutural, sim. Então, o que foi? Aquela economia cresceu, aquela economia se desenvolveu mais, porque o que acontece, né? Para a Espanha já havia ouro, né? Então, esse ouro, por exemplo, investido numa atividade manufatureira, né, que poderia existir na Espanha, então iria fazer com que aquela atividade ela crescesse e se expandisse. A agricultura, né, de criação de gado lamígero, né, que existia lá na Espanha, poderia também ser financiado, né, por esse afluxo de metais preciosos, então essa economia ela podia ter crescido, né, e se tornado a principal economia europeia. Só que aí que não foi o que aconteceu, né? O enorme afluxo, né, de renda, né, que foi para a Espanha, provocou uma espécie de inflação, né, porque agora você tinha muito ouro e a economia não dava conta, digamos assim, da produção, né, da produção de mercadorias que poderia ser trocada por aquele ouro. E aí aconteceu uma inversão, né, na balança comercial espanhola. Então, o que o autor está colocando aqui? Né? Ele está citando um caso de economia internacional, né? Ele está fazendo aqui uma análise de contabilidade e análise de balanço. Né? Então, essa economia espanhola ele entrou em déficit. Que sentido? Passou a comprar mais, né, do exterior do que o que vendia. Né? Então, a produção na Espanha ficou estagnada, as mercadorias na Espanha ficaram caras e grande parte do consumo na Espanha era feita agora comprando de outros produtos da Europa. Então, nisso, o ouro, né, o afluxo de ouro que foi para a Espanha, provocou internamente inflação e provocou também um aumento significativo, né, um aumento das importações da economia espanhola e uma diminuição das suas exportações. Ou seja, o ouro na Espanha provocou uma espécie de desequilíbrio macroeconômico significativo na economia espanhola. Então, aquele fluxo, né, aquele enorme fluxo de ouro que foi para a Espanha, ela teve um resultado positivo mais nos outros países, né, por exemplo, na Inglaterra, na França, na Holanda e em outros países, do que na Espanha, que foi a receptora desse enorme fluxo de ouro. Então, essa decadência da economia espanhola, né, que foi uma decadência, né, também significativa, né, então, a exploração, né, do continente americano, que começou no século XVI, né, 1500 e pouco, quando foi no século XVII, 1600 e alguma coisa, a economia espanhola ela já entrara em decadência. Né? Por quê? Porque também as minas, né, de ouro e prata começavam a minguar. Então, aquilo que já foi colocado também, que fora dessa exploração mineira, nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser insetada no território americano, né? Não teve esse intercâmbio, né, significativo da Espanha com suas colônias, porque no caso do Brasil houve esse intercâmbio. Né? Então, a produção de açúcar no Brasil estava umbilicalmente ligada com a economia portuguesa. Né? Por quê? Porque os capitais, né, a tecnologia e o financiamento vinham de fora, né, inclusive até a mão de obra, tudo vinha de fora. Então existia uma relação econômica, né, de troca entre Brasil e Portugal, que não existia essa relação de troca da Espanha com suas colônias. Então, com o retrocesso da economia espanhola no século XVII, impediu que se criasse um intercâmbio mais evoluído com as colônias, que se reverteriam em proveito da economia metropolitana. Sim, se por acaso essa economia metropolitana ela tivesse desenvolvido, né, então ficaria aquilo que também a gente já conhece, né, que vocês já viram em desenvolvimento socioeconômico, né, aquela relação de centro-periferia, né? Uma periferia geralmente produz produto primário e vende produto primário em troca de produto manufaturado.
Então, quem é que se beneficia mais desse intercâmbio? Né? As economias que produzem produtos manufaturados. Então, se por acaso a Espanha não tivesse entrado em decadência, né, o intercâmbio com suas colônias teria revertido em proveito da economia metropolitana. E é uma coisa que é significativa, né, para explicar também o êxito, né, da exploração agrícola portuguesa, é isso aqui, que se por acaso a economia espanhola tivesse evoluído nesse sentido, né, nesse sentido de parceria, né, com suas colônias, muito maiores teriam sido as dificuldades enfrentadas pela empresa portuguesa para vencer. Por quê? Eu quero que tenha a Espanha abundância de terras de melhor qualidade, que ele dispunha para produzir o açúcar, né, que foi o que aconteceu depois, mais à frente, ali nas ilhas do Caribe, a proximidade dessas terras com a Europa, uma mão de obra indígena mais evoluída do ponto de vista agrícola, né, então já não ia ter problema com mão de obra, e um enorme poder financeiro. Enorme poder financeiro porque a Espanha já extraía, né, o próprio dinheiro, que era o ouro e a prata. Então, se por acaso, né, a Espanha tivesse incitado, né, uma empresa agrícola significativa, né, ou seja, se por acaso o governo espanhol dissesse, eu vou também produzir açúcar, né, era a Espanha que teria o monopólio do açúcar e não o governo português. Então, a razão principal de que isso não haja acontecido foi muito provavelmente a própria decadência econômica da Espanha. E também, além da decadência da Espanha, também isso explica, né, o fator de êxito, né, da empresa agrícola portuguesa. Né? Quer dizer, a decadência da economia espanhola ao longo do século XV e principalmente do século XVI foi também o motivo de êxito, né, da empresa agrícola portuguesa e também o que explica o monopólio português de açúcar, né, nas terras da América. Né? Por quê? Porque a Espanha não teve interesse em nenhuma atividade, exceto a extração de metais preciosos. Então, quando acabou os metais, também acabou, né, a pujança dessa economia espanhola, e a economia portuguesa, ainda com a questão do açúcar, estava de vento em popa. Então, as razões do monopólio da economia portuguesa se devem a esse desinteresse da economia espanhola em encetar uma produção agrícola também nas suas terras, né, ficando só na extração de metais preciosos. Então, dentro desses 3 capítulos, a gente fica por aqui, né? E na aula seguinte a gente continua, né, essa discussão para fechar essa primeira etapa, né, essa primeira etapa dos fundamentos econômicos da ocupação das terras americanas, né, principalmente pegando o caso do Brasil. Certo?